sobre as nossas vidas. E eu dizia para as irmãs: irmãs, se você edificar a tua casa sobre a rocha que é Cristo, o Senhor vai edificar a tua casa. E se você continuar buscando a presença de Deus e colocando nas mãos do Senhor, e buscando do Senhor e confiando no Senhor a tua vida, a tua casa e a tua família, o Senhor vai guardar a tua família. Falei ainda para as irmãs, disse: eu creio, acredito que em Antônio Olinto não existe ciúme nas irmãs, ciúme dos seus esposos. Como eu acredito que em Paula Freitas também não tem irmãs ciumentas. Amém, irmãs? Amém! Sabe por quê? Porque você tem edificado a tua casa sobre a rocha. Amém. E quando você começa a confiar no Senhor, colocar a vida do teu esposo na presença do Senhor, você vai confiar que Deus vai edificar a vida dele e vai transformar a vida dele. E onde quer que o teu esposo esteja, você sabe, se o teu esposo é temente a Deus e tem Deus como seu Senhor e teme ao Senhor e tem colocado as palavras de Deus sobre a vida dele, ele sabe que os olhos de Deus estão atentos a ele. Glória a Deus. Então esteja ele onde estiver, antes dele temer a você, como diz o ditado, de fazer qualquer coisa para te magoar, ele teme a Deus. Ele sabe que Deus está olhando por ele naquele momento. Então não vai ter essa necessidade de você ter ciúme do teu esposo ou insegurança. Mas para isso você tem que edificar a tua casa sobre a rocha que é Cristo. Amém, irmãs? Amém. E mesmo que isso possa ainda às vezes acontecer, mas se você continuar buscando e colocando a tua família, a tua casa sobre a presença de Deus, o Senhor vai responder às tuas orações e vai trabalhar na vida do teu esposo, e vice-versa, né? A esposa também da mesma forma. Seu esposo às vezes ainda não tem aquela confiança, e então Deus vai trabalhar também na vida dela. Mas se você edificar a tua casa em Cristo Jesus, deixar para que o Senhor venha edificar a tua casa, o teu lar e a tua família. O que é edificar? É transformar, é mudar, é preparar, é realizar algo. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia para nós confirmar aqui, no livro de Mateus, no capítulo 7, e versículo 24 em diante. Agora nós vamos ler na palavra do Senhor Jesus. Aqui é a palavra do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, se o Senhor não estiver no comando da nossa casa, as pessoas podem até trabalhar, lutar pelas suas vidas, conseguir os seus bens financeiros, materiais, porque isso vem através do trabalho da pessoa. Não importa se a pessoa é convertida ou não, mas se ela trabalha, ela batalha, ela vai conseguir no sentido, porque é justo, é o seu trabalho, como a palavra mesmo diz. Mas em determinados momentos ele não está edificando a sua casa sobre Cristo, ele está edificando a sua casa sobre a sua força, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que realmente ele realiza. Mas para vencermos todas essas dificuldades, todas as tempestades que vêm no dia após dia nas nossas vidas, nós precisamos contar com a ajuda de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Quem encontrou diz amém? Amém! Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos dar uma paradinha aí, não feche sua Bíblia. Aquele que ouve as minhas palavras de Jesus e as pratica, eu vou comparar com o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. O que a palavra quer dizer quando Jesus fala em parábolas? Significa que Jesus mostra o físico que os nossos olhos podem ver para mostrar e falar o que é o espiritual. Jesus está falando da casa espiritual para colocar sobre as nossas vidas a palavra de Deus, aplicar sobre as nossas vidas as palavras de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: eu vim para dar, está em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para dar vida e vida com abundância. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Mas por que então nós não recebemos muitas vezes? É porque nós realmente, irmãos, temos que
construir a nossa casa na rocha. Ou seja, aplicar a palavra de Deus sobre a nossa vida. E se nós aplicarmos esta palavra sobre a nossa vida, ela vai fazer efeito. As promessas que aqui contém neste livro, ou no Evangelho do Senhor, vão se cumprir na nossa vida. Mas enquanto nós não fizermos isso, seremos semelhantes à mensagem do domingo passado. Quem lembra qual foi a mensagem? Qual o texto da mensagem de domingo passado? Que o irmão Aldo trouxe aqui. Alguém lembra? É para falar? Irmãos, não é para falar. Irmãos, nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, irmãos. Aplicar sobre a nossa vida a mensagem, a palavra. Temos que aplicar. Alguém lembra qual foi a mensagem? João não estava aqui, né, João? Qual a mensagem? Isso. Sobre as 10 virgens? Quem mais lembra aí? Concorda com a mão? Ele falou do vasoleiro lá. Concorda com a mão, Remi, que é sobre as 10 virgens. Quem estava aqui domingo? Concorda? Amém. Sim, isso? Então, irmãos, quando nós não construímos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, ou em outras palavras, que é o que Jesus queria falar, não aplicamos a sua palavra na nossa vida, nós nos tornamos como as 5 virgens imprudentes. Sabe por quê, irmãos? Elas eram semelhantes, idênticas umas às outras. A sua aparência era idêntica, mas porém 5 estavam preparadas e aplicavam o azeite que representa o Espírito Santo sobre as suas vidas. E 5 eram imprudentes. 5 eram prudentes e 5 imprudentes, que não aplicavam o Espírito Santo nas suas vidas, que é o azeite que representa o azeite. Irmãos, e aqui Jesus está dizendo: o homem prudente que edifica a sua casa na areia, é mais fácil, eu creio, que construir uma casa na areia do que na rocha, porque é mais rápido. Como é que posso dizer? Eu não entendo muito construção, mas os irmãos que entendem construção e sabem, o solo é mais fácil de fazer um buraco, não precisa ser exatamente lá no mar, mas aí num lugar onde tem muito areia, é mais fácil de construir, eu creio. Mas ela não vai ter firmeza. É preciso construir na rocha, colocando pilares de cimento para fazer uma rocha embaixo para poder construir a casa, para que fique firme, para que não venha haver rachadura nas paredes. Aqui tem um monte de rachadura, né, irmãos? Então que não venha haver rachadura nas paredes. Tem que ser uma fundação bem feita. Quem aí constrói casa, já construiu casa? Levante a mão, dos homens. Quem? Não é que tem que ter, irmãos? Uma estrutura, a base firme, bem feita, para que não venha dar problema na construção, nas paredes, ou até mesmo no telhado em cima. É preciso que se faça assim. O que acontece? Jesus está falando no sentido espiritual, não no sentido físico. Então, no sentido espiritual, se nós não aplicar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, como ela é escrita, ensinada para nós, esse livro chamado Bíblia Sagrada, onde estão os conselhos de Deus, torna simplesmente um livro. Um livro. Como você pode ter na tua casa, um livro de receita, o que mais pode ser aí, vamos aí falando, irmãos, um livro de receita. Você pode ter um livro que tem as melhores receitas, mas se você não fizer aquelas receitas, é um livro, simplesmente um livro. E a Bíblia Sagrada não é diferente. Se você não aplicar o que aqui está escrito, o que o Senhor Jesus falou, as suas palavras, ela é um livro, simplesmente um livro. Pode até dizer um livro sagrado, um livro venerado, um livro em que tenho respeito por ele. Mas se ele estiver fechado, ou simplesmente até eu ouvir o que aqui está, saber o que aqui está, e não aplicar na minha vida, é simplesmente um livro. E se tornamos uma pessoa imprudente na presença de Deus. Então o Senhor diz, esse texto quando ele fala aqui, ele está falando das palavras dele. Está falando sobre a palavra que tem que ser aplicada. Mas ele coloca na aparência da casa, ou seja, a nossa casa espiritual. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, a correr os rios, a soprar os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então não importa, irmãos. São mais 5 vídeos imprudentes que chegam, e o noivo disse para elas: a porta está fechada. E não teve mais solução. Então o vento vem, a tempestade vem, a dificuldade vem, assopra sobre aquela casa que não está edificada na rocha, que é Cristo, e essa casa vai cair. Começa a vir as brechas, porque a fundação da casa não está firmada na rocha, no sentido espiritual, as palavras de Deus, que é Cristo. E aí começa a vir as brechas começam a se abrir, e o inimigo entra por essas brechas e começa a manifestar o seu poder, as suas tragédias, e lá começa a acontecer um monte de coisa. Às vezes, irmãos, por causa de uma coisinha simples, por causa de uma discussãozinha, por causa de uma toalha molhada jogada em cima da cama, por causa de uma meia suja jogada fora do lugar, ou às vezes por causa de um guarda-roupa mal ajeitado, que o filho ou a filha, ou às vezes até mesmo o esposo, vai lá e revira tudo, puxa a roupa lá de baixo e vira tudo ali, ou se não, onde é que está tal coisa, não sei onde é que está, essa comida, esse não sei o que, por causa de coisas simples. Mas o inimigo entra por essas simples brechinhas e começa a fazer o que não deve fazer. Mas se a nossa casa estiver edificada, a nossa casa espiritual edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, é colocada sobre a nossa vida, esses problemas, essas dificuldades vêm na vida de todos. Irmãos e irmãs, não vá pensar que querer que teu esposo seja igual o José do Egito, aquele abençoado, que a mulher de Faraó, que deveria ser uma mulher linda, maravilhosa, veio, deu em cima dele e tudo, e ele não traiu, não caiu na onda. Nem todos são igual a José do Egito. Irmãos, todos têm as suas fraquezas, todas têm as suas fraquezas. Mas para isso, irmãos, nós temos que fechar as brechas, ter o entendimento de Deus sobre a nossa vida, para que o inimigo não venha operar na nossa vida. Porque o discernimento, o Espírito Santo, ele começa a dar discernimento na vida da gente antes. Como aquele homem começa a dar em cima da mulher, a mulher já percebe isso antes. O homem da mesma forma. E vai fechar a brecha para que isso não aconteça na sua vida. Glória a Deus! Por quê? Porque a sua casa está edificada sobre Cristo. As palavras do Senhor estão sobre Ele. Ele tem o temor, ela tem o temor do Senhor. Antes que isso aconteça, ela vai eliminar isso das suas vidas. É isso que acontece nas nossas vidas. E como eu disse, às vezes não é por causa dessas coisas, mas por causa de uma briguinha simples, por causa de qualquer coisinha. E ali vem tantas separações de casais, tantas discórdias,